Gente, hoje eu vou fazer uma aula aqui para vocês sobre fonte, como consertar uma fonte. É o seguinte, gente, a aula vai começar como você consertar uma fonte. Eu recebi essa fonte aqui. Isso aqui é uma fonte que ela repassa 3 volts, 4,5, 5 volts, 7,5, 9 volts, 12 volts. O que aconteceu com ela? O cara mandou ela para um técnico lá fazer não sei o que e a fonte voltou dando 17 volts, 16 volts, 15 volts e 13 volts. Quer dizer, ele alterou a fonte inteira. Aí o cara me trouxe a fonte aqui. Eu abri a fonte, eu arrumei ela toda, pus fiação nova, soldação e tudo. Quando eu entrei no retificador da fonte, que é esse retificadorzinho aqui, ó, da fonte, eu vi que ela é uma fonte que ela foi feita para não ir capacitor. Então, o que o cara fez? O cara colocou um capacitor eletrolítico de 16 volts por 2.200 UF. Acontece que esse capacitor eleva a tensão. Ele para fazer uma fonte com capacitor filtro, precisa você fazer fazer a conta do valor que o transformador vai mandar, porque ao ele entrar no retificador, quando você retifica uma tensão, ela aumenta. Aí precisa fazer o valor mais baixo do transformador para que quando você retifique e ponha o capacitor filtro, a fonte chegue ao valor normal que você está precisando. Que não é o caso dessa fonte aqui. Essa fonte tem um valor normal? Tem, mas se não tiver o capacitor filtro. Quando você põe o capacitor filtro, ela aumenta o valor. Então é o que o cara tentou fazer. O cara tentou filtrar a fonte e ele achou que a fonte deu ruído em algum aparelho. Ele tentou pôr o capacitor filtro e viu que a fonte aumentou e achou que o problema estava na fonte. Então, gente, esse foi o problema da fonte. Agora falando sobre a aula da fonte, o que eu ia falar. Gente, uma fonte não é nada mais do que um transformador, um pequeno jumpzinho aqui, que ele vai passar para 220, para 110. O transformador já tem os fios de 220, 110, são 3 fios. Como essa fonte é de várias voltagens, isso aqui é apenas uma chave seletora, um seletor. Ele vai selecionar essas voltagens aqui. Como funciona a chave seletora? Chave seletora é muito fácil de você entender como ela funciona. Ela funciona o quê? Ela tem uma base X, e essa base X, tem X, aí tem A, B, C. O seletor ele vai apenas associar X com A, ou então X com B, ou X com C, ele vai selecionar uma chave X fixa, que ela vai selecionar. Entre uma seleção e outra, como ela é uma fonte, ela precisa dar neutro. Sai do X, entra no neutro e entra no A. Sai do A, entra no neutro e entra no B. Sai do B, entra no neutro e entra no C. O neutro que eu quero dizer é nada, não é o negativo da fonte. Porque ela não pode passar de um para outro. Porque se ela passa de um para outro, ela pode dar contato de um para outro. Espero que vocês tenham entendido bem como funciona a chave seletora. E aí, voltando à fonte, uma fonte de várias voltagens, como funciona? É um transformador enrolado. Ele tem um enrolamento para 12 volts, um para 7,
1 para 6, 1 para 5, 1 para 4 e 1 para 3 volts. Mas como ela vai retificada, o enrolamento de 3 precisa ser um enrolamento para 2 e pouco. Porque ao retificar uma fonte, a fonte aumenta um pouco. Falando sobre capacitores filtro, primeiro eu vou falar sobre retificadores. Retificadores, o que é os retificadores? Retificadores são diodos. Isso aqui é o lado positivo do diodo, lado negativo. Então, a fonte vai o quê? Um negativo e um lado positivo do diodo vai um dos fios do transformador. O outro lado negativo e o outro lado positivo de outro diodo vai na outro lado. Aí vem o mais vai ser 2 lado positivo e o menos vai ser 2 lados negativos. Aqui, dá para você ver aqui um diodo feito aqui, ó, uma fonte feita, ó. Se eu ver se dá para vocês ver o ângulo da fonte. Eu vou clarear aqui para vocês verem. Bem, ó. Aqui tá a fonte, viu, ó? Aqui tem um, ó, deixa eu ver. Ó, aqui tem um positivo, aqui tem um negativo. Isso aqui vai no transformador. O outro lado, ó, aqui tem um positivo, aqui tem um negativo, vai no transformador. O lado que vai sair a fonte, ó, aqui tem 2 negativos, 2 positivos, sai o positivo da fonte. Aqui tem 2 negativos, sai o negativo da fonte. Eu espero ter explicado muito bem para vocês sobre esta área de retificação da fonte, viu? Depois, se vocês quiserem, eu mando um esqueminha de retificação para vocês. Eu tenho vários esquemas de retificação aí, eu mando para vocês. Sobre filtro da fonte. Aí você pode me perguntar, Raimundo, eu posso retificar a fonte antes do transformador? Porque tem como retificar a corrente sem ter transformador. Eu posso retificar a corrente elétrica. Pegar um retificador desse aqui e pôr corrente elétrica aqui, vou sair um lado negativo e um positivo. Onde tem isso aqui, ó, X positivo, negativo. Mas acontece que há uma diferença. Igualmente isso aqui, ó, os capacitores não trabalham com corrente alternada. Se você colocar ele em corrente alternada, ele explode, ele não trabalha. Os eletrolíticos, viu? Porque ele tem, ó, trabalha um lado no negativo, um lado no positivo. Já os transformadores, desse tipo de transformador, não trabalha com corrente contínua. Se eu retificar a corrente aqui, o transformador vai ficar roncando, porque ele não trabalha com corrente contínua. Então, o transformador tem que receber a corrente alternada. O trabalho dele vai ser diminuir a corrente alternada e repassar ela alternada. Depois que ele repassar, é que você vai retificar ela. Correto, gente? Eu espero ter explicado tudo muito bem para vocês. E deixa um joinha aí no meu vídeo, que eu agradeço a todos vocês, viu? E até o próximo vídeo.